Quem é o dono do dinheiro? Deus ou o diabo? Nesse vídeo eu explico para você em detalhes a função do dinheiro na vida de você que é cristão e quer andar segundo os propósitos de Deus para a sua vida financeira. Meu nome é Matheus Monteiro, eu sou assessor de investimentos, sou cristão, falo do mercado financeiro, de investimentos, de finanças, tudo segundo a palavra de Deus. Eu queria iniciar esse vídeo falando que o cristão ele tem dificuldade de entender a função do dinheiro na sua vida. O dinheiro é espiritual, mas muitas vezes associá-lo a uma oração, a um pedido ou a trabalhar direcionado para um objetivo, se esforçar um pouco mais, você já escuta que você é refém do dinheiro, que você é escravo, que você ama o seu trabalho acima de todas as coisas. Mas eu queria dizer para você que o dinheiro é espiritual e a gente sempre escutou ao contrário. Eu, pelo menos, tive que quebrar teologias erradas, diversas crenças que me limitavam em relação ao dinheiro e várias outras coisas para poder ter um relacionamento saudável com o recurso financeiro. Apesar da gente buscar uma pátria celestial, da nossa esperança não estar aqui nessa terra, igual Paulo fala, se a nossa expectativa está apenas atrelada a essa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Apesar disso ser uma grande verdade, nós oramos para conhecer mais a Deus, nós lemos a Bíblia para entendermos os seus propósitos e os seus princípios. Nós jejuamos para matarmos a nossa carne. Cada tipo de prática espiritual nos leva a um determinado objetivo e traz consigo um resultado. Isso é basicamente que normal. E qual que é a origem de você e eu de nós termos entendido que o dinheiro ele é do diabo, ou ele está contaminado, ou ter recursos está associado a uma prática pecaminosa? A gente escuta pregações citando, por exemplo, o jovem rico. A Bíblia nos diz: não confie na incerteza das riquezas, não acumular tesouros aqui na terra, o dinheiro é o princípio de todo mal, é mais fácil o camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Tudo isso é utilizado muitas vezes de uma forma equivocada e distorcida para que conceitos que não estão escritos na palavra de Deus sejam incutidos na nossa mentalidade e na nossa conduta de vida. Por exemplo, o jovem rico, com certeza, ele estava errado, só que o comportamento dele estava errado, não a quantidade de recursos que ele possuía. A Bíblia nos exorta a não confiar nas riquezas, não a não ter riquezas. Jesus ensina para não acumular tesouros na terra. Acumular diz respeito a você ter sem propósito, ou seja, para se envaidecer e mostrar para si mesmo e para os outros que você venceu na vida. A Bíblia não diz também que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. E a Bíblia também diz sim que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas nesse mesmo contexto, os discípulos perguntam para Jesus como as pessoas se salvariam então, e Jesus responde que para Deus nada é impossível. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu reconheço que existe uma dificuldade do rico entrar no reino de Deus, mas para o nosso Pai Celestial, isso não é uma dificuldade porque ele consegue trazer as impossibilidades para um campo de milagre. E qual que é a consequência da gente ouvir tudo isso de maneira distorcida? A gente não exerce a influência na qual a gente foi chamado, a gente se torna medíocre e aceita qualquer coisa da vida, e praticamente a gente mantém distância do recurso financeiro porque a gente entende que ele está contaminado com a sujeira desse mundo. E quem na verdade purifica, santifica, suja ou corrompe não é a quantidade de dinheiro, mas o coração potencializa exatamente o que aquele dinheiro representa para si mesmo de maneira interior. Então a pessoa pode ter pouco dinheiro ou muito dinheiro. O recurso será um Deus ou não para ela de qualquer forma. A Bíblia chega a dizer que o povo de Deus seria cabeça e não cauda, que emprestaria e não tomaria emprestado. Agora, como que você empresta aquilo que você não tem? Não faz sentido. Então a gente seria próspero a ponto de poder emprestar sem nos fazer falta. E afinal, eu queria te perguntar, o dinheiro ele é do diabo? Pelo contrário, o dinheiro ele é uma bênção que Deus pode trazer para sua vida e que na verdade Deus pode dar para você sabedoria e discernimento para que Ele mesmo seja glorificado pela quantidade de recurso financeiro que está na sua mão. O dinheiro ele potencializa quem você é. E eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo com algum cristão que precisa ouvir sobre esse tema. Curta esse vídeo e também se inscreva no canal, ativa o sininho para que na verdade você receba todos os conteúdos que a gente tem feito com maior carinho e profundidade na palavra de Deus para vocês. Queria trazer algumas curiosidades em relação ao dinheiro na palavra de Deus. A primeira delas é: das 613 leis de Moisés, mais de 100 Deus fala sobre dinheiro. Jesus falou de dinheiro cerca de 80 vezes. 20% do Sermão do Monte e 21 das 49 parábolas contadas por Jesus falam sobre finanças. Esse tema, na verdade, ele só perde para a salvação e o reino dos céus,
que Jesus aborda como assunto principal. Se isso foi dado a tamanha importância, eu acredito que é porque a gente precisaria aprender sobre o tema e a gente precisaria se proteger, se blindar, porque o dinheiro hoje tem feito estragos em famílias, em relacionamentos, gerado depressão, ansiedade, síndrome do pânico, uma série de coisas. E como Deus nunca falha, a palavra dele também não tem nenhum erro sequer. Ele deixou muito conteúdo a respeito do tema para que a gente pudesse ser o mais perfeito possível e aprendesse segundo os seus princípios para o nosso próprio bem. O intuito desse vídeo é trazer uma visão contaminada em relação ao dinheiro por uma visão completamente saudável em relação ao recurso financeiro. Se você não tiver essa expectativa, essa perspectiva em relação ao recurso financeiro, você automaticamente não tem futuro nenhum em relação ao crescimento e às bênçãos de Deus sobre essa área na sua vida. Trazendo um contexto bíblico aqui, imagina comigo, Salomão, ele pede para Deus uma sabedoria, mas com ela vem a prosperidade. E imagina se ele chega diante de Deus e fala assim, não Deus, eu quero só sabedoria, mas eu não quero ser próspero, eu não quero ter ouro, eu não quero ter prata, eu não quero ter absolutamente nada do que o Senhor está me dando financeiramente. O que teria acontecido? A rainha de Sabá não teria se impressionado com tamanha excelência, ele não teria um reinado que pudesse trazer paz para o seu povo, porque o recurso financeiro faria parte de toda a necessidade que eles possuíam. Então a prosperidade financeira, o ouro, a prata para aquela época também era um reflexo daquilo que Deus estava fazendo naquele reino. Um outro exemplo é José. Se ele chega na sua posição de governante e fala assim para Faraó, é o seguinte, eu quero só governar, dar ordens aqui, mas em relação ao recurso, em relação à colheita, à administração financeira, a administrar os bens que você está pedindo, eu não quero porque o dinheiro para mim é contaminado, os recursos financeiros, a administração para mim, ela é contaminada. A pessoa, se ele faz isso, ele não teria salvo os seus próprios familiares e o Egito teria passado por uma grande crise. O que você precisa lembrar é que a consequência da prosperidade na minha vida e na sua é o reino de Deus avançando e o propósito dele se estabelecendo na minha vida e na vida do próximo. A gente tendo a perspectiva de que grandes coisas têm sido feitas através das nossas vidas, a gente abençoa os nossos irmãos, a gente ajuda os órfãos e as viúvas, a gente estabelece projetos sociais, a gente faz a diferença na nossa geração. E eu quero citar para vocês alguns princípios que Deus sempre vem me ministrando em relação à minha vida financeira e para ensinar e para compartilhar com outras pessoas. Quando você crescer em prosperidade, aumente a sua dependência de Deus. Saiba que tudo veio dele, que não teve a ver com o seu trabalho, com o seu esforço. É ele que é a fonte de toda a prosperidade e riqueza na sua vida. O segundo ponto é que precisa haver um propósito ideal para o recurso financeiro que você acredita e desenvolve. Esses dias eu fiquei extremamente feliz porque eu acompanho o Thiago Nigro, é um influencer que eu acredito que ele traz muito conhecimento para as pessoas que querem investir e eu me inspiro e eu admiro o trabalho que ele faz. E ele disse publicamente que ele resgatou da sua carteira de investimentos na pessoa física 2 milhões de reais para abençoar um evento cristão que havia de ser feito num estádio, e se eu não me engano o evento se chamava Ore Comigo. Então é muito especial ver uma pessoa abrindo mão de milhões de reais, alguém que estava completamente cegado por mamon e por conquistar cada vez mais recursos, abrindo mão do seu patrimônio para que a obra de Deus seja feita aqui na terra. Então tenha o propósito para o recurso financeiro que está entrando na sua mão, porque isso também vai blindar o seu coração em relação ao dinheiro que você vai conquistar e vai ter na sua conta, nos seus investimentos. Em relação ao propósito, não espere você ter milhares, milhões de reais na conta para começar a abençoar. Comece no pouco, comece já ajudando outras pessoas. Às vezes você não tem recurso financeiro, mas você pode doar uma roupa, um alimento, alguma coisa que você tem na sua casa. Então, faça da generosidade um estilo de vida. É assim que o seu coração começa a estar cada vez mais disponível para que Deus te abençoe e o reino de Deus seja glorificado aqui na terra. O terceiro ponto a se analisar aqui é a motivação pela qual você quer ter o volume financeiro que você sonha. Quando você é sincero com você mesmo e você sonda o seu coração dizendo, eu entendo a intenção do meu coração em ter esse determinado recurso, sabe o que acontece? Você consegue blindar o seu coração e entender se você está indo por um caminho de generosidade ou por um caminho de avareza. A Bíblia é tão especial que ela mantém um equilíbrio entre um lado e outro. Ela nunca vai pender para só um lado e para outro. Ela sempre tem um complemento e ela precisa ser olhado
num contexto geral. Em 2 Tessalonicenses 3:8, o apóstolo Paulo está falando de si mesmo e ele disse que trabalhava noite e dia a fim de não ser pesado para ninguém. Então talvez você abrace esse versículo falando, não, eu tenho que trabalhar noite e dia para conquistar os meus objetivos, para não ser pesado para ninguém, para ser uma bênção na vida das outras pessoas, para que eu não dependa de ninguém. E aí é o seguinte, você pode entrar numa independência até do próprio Deus, se esforçando demais, perdendo tempo com a sua família, com os seus amigos, com a sua igreja, com o seu ministério. A gente percebe o contraponto aqui em Provérbios 23, 4 e 5, onde Salomão fala para a gente não se afatigar, ou seja, não se cansar a fim de ficar rico. Com isso a Bíblia nos ensina, trabalhe dia e noite para não ser pesado, para poder cumprir com seus objetivos, mas ao mesmo tempo não se afatigue, não se canse para poder ser rico, não gaste o seu tempo para ser completamente fora da curva ou não gaste o seu tempo para crescer muito o seu patrimônio, sendo que eu não tenho esse propósito para você. E na verdade, mesmo se eu tiver, você não vai entrar debaixo de um desequilíbrio para conquistar isso. Então você percebe que a Bíblia ela nunca se contradiz, ela sempre se complementa. O que precisa ser analisado depois de todo esse conteúdo que eu passei aqui para vocês é o seguinte: quais são os bloqueios que têm sido colocados pelas trevas e por você mesmo dentro da sua própria alma, dos seus próprios sentimentos, para que o dinheiro seja contaminado diante de você. Isso não pode acontecer sobre a minha vida e sobre a sua. A gente não pode ter limitações em relação ao recurso financeiro, porque como eu disse ao longo desse vídeo aqui, eles vão servir para manifestar o reino de Deus aqui na Terra. O que eu quero deixar de conselho para você é, primeiramente, busque aquilo que Deus sonha para sua vida financeira. O dinheiro, ele não é do diabo, o dinheiro, ele potencializa quem você é. Aí eu lembro de Tiago quando ele diz o seguinte: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem coisas para gastar nas suas próprias vontades, nos seus próprios deleites. Em outras palavras, ele está querendo dizer que é para o nosso egoísmo e para a nossa ganância que o recurso financeiro seria pedido ou qualquer outra coisa seria pedida diante de Deus. Então, é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Nós não podemos pedir para Deus aquilo que não é o propósito dele, mas ao mesmo tempo, nós precisamos falar: Deus, profissionalmente, financeiramente, como o Senhor vai ser honrado na minha vida. Não permita que o dinheiro seja limitado na minha vida, porque na verdade eu preciso que o dinheiro seja do Senhor na minha história. Então eu quero entender o propósito genuíno de Deus, do recurso financeiro na minha vida, na minha história. Se eu for ser um homem de negócio, se eu for ser um milionário, se eu for ser alguém que ganha muito bem, eu vou realmente viver algo poderoso na presença de Deus. E é maravilhoso o quanto isso é importante. E após você entender o propósito financeiro da sua vida, lembre-se que para qualquer lugar que Deus te levar, você vai precisar ter aqueles 3 posicionamentos que vão blindar completamente a sua história em relação ao dinheiro, que é você ter a motivação correta, o propósito ideal e aumentar a sua dependência de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.